Graça, paz e luz de Jesus, irmãos queridos, irmãos queridos, irmãos amados, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Rei da Glória, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, aleluia, Deus. Graça e paz, meus irmãos, mais uma tarde que iremos dar continuidade ao livro que estamos lendo, passando para os irmãos, a palavra sobre o provérbio. Vamos continuarmos. Prossiga, minha querida. Amém, igreja, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, então vamos dar continuidade do dia, paramos no dia 21, hoje nós vamos falar do dia 22 de ontem e de hoje, dia 23, amém? Que Deus nos use aqui como canal de bênção para esse aprendizado a cada dia, né, na humildade de querer aprender, porque aprender a cada dia, amém? Nunca sabemos o suficiente, por isso que já tem o livro, né, a Bíblia Sagrada, né, para nos instruir dia a dia, né, e a cada dia examinar as Escrituras, amém? Porque a palavra de Deus renova a cada dia também, né, nos revela, nos faz nos enxergar onde nós estamos falhando, o que está acontecendo conosco, né? E para nós tentarmos andar aí no caminho das veredas do Senhor, em nome de Jesus, amém? Queridos, vou chamar aqui rapidamente alguns irmãos, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, aleluia. Glória a Deus. Se vocês quiserem participar conosco, sintam-se à vontade para falar um versículo, para falar uma palavra para algum irmão, para colocar uma música o título de um louvor, amém? Sintam-se à vontade, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, amém, igreja? Aleluia. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Vocês são nosso convidado aqui, caso queira deixar uma mensagem para edificar, amém? Vamos ser canal de bênção aí, todos unidos em comunhão em Cristo Jesus, amém? Entrar em conexão com os céus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, falar do amor, da palavra de Deus, né? Obter sabedoria do alto, amém? Vamos aí obter sabedoria do alto em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus. Esse horário também, queridos, um horário difícil, né? Às 18h12. Por que é um horário difícil? Porque muitas pessoas estão vindo do trabalho, às vezes está no trânsito, amém? Glória a Deus. Mas depois, como eu sempre digo nos vídeos, depois quem quiser estar ouvindo a mensagem, a palavra, fiquem à vontade, amém? Vou colocar mais para cá a câmera. Ele não tá pegando a cabeça do Edilson, tô tentando, né? Mas ele tem que fazer mais assim com a cabeça, amém? Não cabe no celular. Foi isso. Amém, irmãos? Vamos de Provérbio 22. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, aleluia. Aqui está a Lucrécia conosco. Lucrécia, querida, saúde, paz, felicidade. Glória a Deus, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Então, no Provérbio 22, a palavra do Senhor vai nos dizer assim. Vamos aí obter sabedoria do alto, porque precisamos, né? Todos nós precisamos ter o coração humilde em querer aprender a cada dia e buscar na palavra de Deus, né? Que há milênios e há milênios, né? E na palavra de Deus que nós encontramos a sabedoria do alto. Amém? O nosso Rei da Glória, Jesus Cristo, Mestre, aleluia, Mestre Rei, glória a Deus. Salvador, libertador, resgatador, Deus maravilhoso, amém?
Vamos lá no capítulo 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e ouro. O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor. Então, assim, mais digno de ser escolhido é o bom nome, né? Não, novamente, fala aqui como se fosse um trecho também do versículo 21, que teve essa questão do provérbio 21 também, onde nós tivemos uma leitura do versículo, que falava do nome, né? Que não é o nome dado pelos nossos pais, né? Mas é o nome de como as pessoas nos veem. Como eu vejo a Daniela? Como eu vejo o irmão Edilson? Qual é a conduta, né? Então, como é que as pessoas nos veem? Né? Porque, assim, é bom nome do que as muitas riquezas. Quer dizer, é bom ter um bom nome, no sentido de ter caráter, honestidade, reputação, andar conforme a palavra de Cristo Jesus, né? Andar nas veredas corretas, no caminho reto. Andar sendo uma pessoa de caráter de como Cristo andou nessa terra, né? Andar com bondade, com mansidão, com a sabedoria do alto, né? Então aqui, ó, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Quer dizer, ter reputação, né? O que a pessoa acha de fulano, né? Fulano é uma pessoa que eu posso confiar, no sentido dela como caráter, como uma pessoa honesta, né? Como que é aquela pessoa, né? Aquela pessoa, ou como é a reputação. Ah, não, eu não vou falar com fulano, fulano fofoca, fulano mente, fulano caloteia, fulano isso, fulano é briguento, fulano isso, fulano aquilo. Então, o que está sendo aí a reputação da pessoa, né? Ou não, olha, pode contar com aquela pessoa nota 10, né? Aquela mulher ali, mulher de Deus, né? A Lucrécia, mulher de Deus, glória a Deus. Daniela, mulher de Deus. Irmão Edilson, homem de Deus, amém? Olha, não, pode, aquela pessoa ali, né? Se fecha uma coisa, tá fechado, né? Tem palavra, né? Anda ali na honestidade da palavra, né? Uma pessoa que anda ali com as coisas certas da vida, né? Sem nada ilícito, né? Então, reputação, como é que a pessoa vê a gente? Então, mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, né? E assim é como é que nós estamos andando para com as coisas de Deus. Porque é o que eu digo, não adianta só estar na igreja. Tem que praticar a palavra de Deus. Porque só está na igreja por estar, sem se alimentar da palavra, sem selar a palavra dentro de si e querer praticar a palavra no dia a dia, do que adianta se não tiver mudança, se não tiver uma transformação, né? Então, qual é a reputação? Então, dentro da palavra também é isso, né? Na parte espiritual, na parte de ser de verdade, né? Olha, ser de verdade em praticar as condutas corretas dentro da palavra, da sabedoria do alto. Aleluia. Então, ó, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro, né? Então, quer dizer, Deus vê essa graça em nós, né? Agradar o Senhor, agraciar o Senhor, agradar o Senhor e na conduta sendo correto, como filho de Deus, como homem ou mulher de Deus, né? O rico e o pobre se encontraram, a todos os fez o Senhor, todos o Senhor o fez. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena, né? Então o avisado, ele se esconde do mal, né? O avisado, a pessoa que está ali, que está dentro da disciplina da palavra de Deus, sendo alertado, né, pelo Espírito Santo de Deus, sendo alertado, porque o Espírito Santo de Deus nos alerta, nos adverte, nos corrige,
está conosco, é o nosso amigo, amado Espírito Santo, amém? Então, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Então, o avisado vê o mal, olha, como é o ditado, anda... Mostra quem tu andas, nós sabemos quem tu és, né? Através das atitudes da pessoa. Porque se você andar com um ladrão, a polícia vem e leva você junto. Porque a atitude da pessoa está mostrando incoerência, né? Então não está mostrando vigilância. E aí é isso aí. Aí como é que a pessoa pode ter um bom nome se anda com a pessoa com nome sujo assim, em maneira errada? De caráter, né? De honestidade, né? Assim, por exemplo, também uma pessoa tá ali na fofoca. Isso, também. E a pessoa tá no meio, né? E aí a pessoa também pode se dar até por fofoqueira também, por estar naquele meio ali, participando, né? Sendo participativa daquela situação, né? Então, é como a gente vê muitos casos também, às vezes até em televisão, né? A pessoa se diz inocente, mas pelo fato de estar andando em caminhos tortuosos com outras pessoas que estão no caminho ao contrário, ela acaba também, como diz aqui, passam a sofrer a pena, né? Então, simplesmente pelo fato de estar junto. Então, o avisado, ele vê o mal e se esconde, fuja do mal, fuja. Isso não quer dizer que não vai falar com a pessoa, né? Que não vai dar uma palavra para a pessoa, para edificar a pessoa, para aquela alma ser alcançada em nome de Jesus. Dê uma palavra de Deus, abençoa, dê uma palavra de Deus, né? Mas evita o mal. Quer dizer, você dá a palavra e você já vai procurar o seu caminho, e se a pessoa não ouviu, deixa a pessoa seguir o caminho que ela quer seguir, amém? Mas nós temos que se afastar do mal, né? Das coisas ruins e de pessoas que estão seguindo as coisas ruins, amém? Glória a Deus. Mas a educação continua. Oi, tudo bem? Trata bem, bom dia, boa tarde. Dê uma palavra de Deus, amém? Mas não seja, não vai compactuar e ser participativo numa situação que não convém, né? Que não é correta, amém? Glória a Deus. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Aleluia, aleluia, né? É aqueles que permanecem fiéis, né, na palavra do Senhor. Aqueles que permanecem fiel receberá a bênção, amém? Glória a Deus, né? Então, ter a humildade. Ser humilde não é ser pobre, querido. É humilde que nem nós estamos aqui, buscando a palavra. Quer dizer, sabemos que nós somos falhos e que a cada dia nós temos que buscar da palavra de Deus para aprender, amém? Ter humildade, um coração humilde e receber as bênçãos, amém? Agora, eu separei aqui alguns versículos, querido, eu já vou para o 22:6, tá? Porque aí vai continuando falando dos caminhos aqui, né, da perversidade, quando vai lendo aqui. E no versículo 6, vai dizer assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Então aí eu separei esse versículo, por quê? Porque os pais, quando nos ensinam, os pais físicos, ainda mais a palavra de Deus, que é maravilhosa, né? Então quando a gente é agarrado na palavra de Deus desde cedo, nós, por mais que nesse mundo nós, às vezes, podemos até se desviar um pouco, mas logo o Espírito Santo nos faz lembrar do caminho, né? Do caminho do Senhor, amém? E assim aos nossos pais. Quando os nossos pais nos ensinam, vai chegar um momento que nós não vamos esquecer daquele ensinamento dos pais, amém? É isso, meu querido? É isso aí, porque o pai geralmente ele quer o bem pro seu filho, né? A própria palavra de Deus fala, né? Se o filho pede um peixe, ele não vai dar uma cobra, uma serpente, porque ele, mesmo que não seja cristão, mas ele vai ter sabedoria suficiente para dar boas coisas pro seu filho, que é o bem. O pai e a mãe geralmente ele quer o bem, né? É a disciplina aí.
E tem uma passagem lá na frente que talvez nós vamos chegar até lá, que fala para não poupar a vara, né? Nesse caso aí. Isso, exatamente. É ter a Disciplina. a disciplina, né? Saber educar os filhos também. Então, aqui fala da educação também, né? Eu preciso. Que a educação dos pais vai se refletir nos filhos, né? E nós corrigirmos sim os filhos, né? Porque em provérbio também fala da vara, né? Que muitas das vezes quando o filho não está andando em desobediência, nós temos sim que muitas das vezes corrigir com a vara porque ama o filho, né? Porque o pai que ama o filho corrige. Ainda diz, Amém? ainda deixa bem claro ainda, porque se ele não for corrigido agora, ele pode parar no Seol, quer dizer, o inferno, numa coisa pior. Dessa forma. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Rei da Glória, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, né? Então Deus, ele revela esse segredo para nós, né? Que é bom e adequado, da boa educação. E temer ao Senhor, primeiramente, né? Ter temor ao Senhor, a palavra de Deus, honrar, obediência, obedecer, Isso. ter amor à palavra, O né? princípio da sabedoria. Sempre tem várias partes do provérbio que fala. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É entender que Ele é Deus e sem Ele não há nada. Fora dele não há Deus, não há deuses, porque Ele é acima de todas as coisas. Só Ele é digno de toda adoração, de toda honra e toda glória. Amém. Porque aí no caminho, por mais que às vezes ele pode no meio do caminho desviar, ele volta, Vai né? lembrar. Porque aqui, ó, instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, quer dizer, dentro do processo, né, não se desviará dele. Então, mesmo de acontecer se desviar, ele volta imediatamente, né? Porque Vai lembrar. Meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou aquilo, isso, outro, eu vou lembrar. e com o coração arrependido, Isso. né? E quando nós vamos lá agora, eu separei o versículo 10, porque aí vai dando continuidade, né, do rico, do pobre aqui, o que toma emprestado, que muito do provérbio fala isso, Salomão nos ensina, né, essa parte também. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará, né? Então é aquela coisa, né? Plantou o que é ruim, vai colher o que é ruim, né? Não tem como plantar batata e colher cenoura, Não tem, não. né? Então, e esse ano é ano de colheita, mas ano de colheita para quem? Para quem está na palavra. E mesmo para quem está na palavra ali buscando a Deus, também ainda vai ter ali seus, né? E vamos ver como vamos passar para ser aprovados para com Deus, amém? Na luta, né? Vamos ter bom ânimo, mas é um ano de colheita, amém? Então, o que nós estamos fazendo, né? Para o que vamos colher? Então, não tem como plantar batata e colher cenoura, amém, igreja? Então, aqui o que semear perversidades certamente vai colher a vara, né? A vara da indignação, e vai colher o que cabe, né? Que Deus, ele é justo, ele é amor, mas ele é justiça. E ele é Fogo consumidor. fogo consumidor. As pessoas não costumam muito a falar, não só usa só a passagem boa, a parte boa. Não usa muito a dizer fogo consumidor. Eu creio que nós devemos falar a palavra completa, porque ele é amor, ele dá chance para que nós possamos mudar de vida, ele dá chance para que nós possamos mudarmos. Mas se a pessoa realmente não quiser nada e for um Judas da vida, infelizmente a pessoa faz a própria cama e ele mesmo se deita, ele ou ela. E aí se prejudica, né? E aí pode ser tarde demais. Dessa forma, amém, igreja? E aí vai dando segmento. Aí eu separei aqui, porque aí Salomão vai dando segmento, falando, né, dos escarnecedores, perversos e tudo mais, a contenda. E quem vive dessa forma e muito aproximado em estar também na prática juntamente, vai envergonhar, né, e vai passar vergonha também. Amém? Quando nós vamos lá para o versículo de 17, inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios. Então aqui Salomão, ele começa a frases, versículos repetidos já também de outros,
versículo, mas para dar o entendimento do que realmente devemos fazer dentro do mandamento da palavra de Deus. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio, né? Ouvir a palavra, porque assim, ouvir quem prega, ouvir a palavra de Deus, né? Da pessoa realmente se está dentro da palavra, porque aí a gente tem que examinar as escrituras. Mas se aquele que está pregando, você está examinando essa escritura, como nós estamos aqui juntos, interagindo dentro da palavra, estamos com a palavra de Deus, né? E quem é sábio? Sábio é Jesus Cristo, e o Espírito Santo que inspirou para nos deixar a palavra de Deus, né? Para nós, uma instrução, um manual. Então inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica o teu coração ao meu conhecimento. Quer dizer, você vai ouvir quem está ali falando da palavra de Deus, ministrando, seja pastor, seja quem for, seja o ministro, seja o obreiro, seja o diácono, seja quem for, seja os irmãos, seja quem for. Está realmente dentro da palavra de Deus? Tá. Então aplica o teu coração ao meu conhecimento. Quer dizer, aplica na tua alma, aplica na prática. Aplica em querer viver a palavra de Deus, né? Porque te será agradável se guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios. Olha que coisa linda. É o que eu acabei de falar, né? Salomão eu acho lindo, que ele fala assim, ele adverte, ele nos alerta, ele, né, fala assim, porque é o Espírito nos corrigindo, né? Puxa as nossas orelhas e de repente ele vem em forma de poesia. Olha que coisa linda, né? Olha como o Papai do Céu nos, né? Aí vem em forma de poesia. Exatamente. O amor que ele nos tem. Corrige nós com amor, com alegria. Sabe, você errou, mas eu te amo. Você tem que andar direito. Faça isso, vá por aqui. Meu caminho é suave, meu fardo é leve. Né? Aquele que vem em mim, maneira nenhuma, eu lançarei fora. Aleluia. Para poder falando com a humanidade. É isso aí. Glória a Deus, que nos perdoa, que nos aceita, que nos limpa, que nos purifica. A misericórdia de Deus se renova em nossas vidas. Aleluia. Então veja, porque te será agradável se guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos seus lábios, né? Selar e proclamar a palavra de Deus, amém? Os versículos, a palavra. Qual é o versículo que você tem guardado no teu coração? Amém? Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. Então a nossa confiança tem que estar em Deus, mas é totalmente em Deus, né? É totalmente em Deus. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. João. Né? Então, João 14, isso. Se eu não me engano. Então, João 14, né? Então, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Rei da Glória. Então, para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, assim possas responder as palavras de verdade aos que te consultarem. Né? Aqui, Salomão está dizendo assim, olha, vença pela palavra. Vença pela palavra. Veja que Jesus ele ficou 40 dias no deserto. Foi João, né? João que tá falando? Não, Jesus ficou 40 dias ali jejuando. Ah, tá. É no monte, né? Ele ficou 40 dias e 40 noites, não foi isso mesmo? E ele foi tentado, né? Isso. Pelo diabo, pelo Satanás. Então o diabo foi tentar ele. Ofereceu as coisas para ele. E aí o que aconteceu? O inimigo também sabe, né? O diabo também sabe da Bíblia. Ele sabe da Bíblia de ponta a ponta. Isso, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Só que ele acredita em Deus e geme, estremece, mas não obedece. Mas ele sabe, conhece a Bíblia todinha. E isso é um problema, é um perigo. E aí o que acontece? Veja que nessa passagem, quando ele vai tentar Jesus ele sempre com a palavra, porque ele é o Messias, ele é o Filho, ele é o Rei da Glória, sempre com a palavra. E veja que o diabo também foi tentar ele com o quê? Com a palavra. Então, queridos, é a palavra que nós temos que ter quando vir
que ele falou, o diabo falou, lança-te daqui. Seus anjos darão ao teu respeito. Que os anjos darão ordem ao teu respeito para que não te, né? Então, quer dizer, ele falou o Salmo 91 para Jesus. E ele falou que tudo aquilo era, sendo que tudo já era de Jesus. Se tudo é de Deus, Deus é o Criador. Vai em Gênesis, lá no começo da Bíblia, Deus é o que fez o céu e a terra e tudo que há. Criou todas as coisas. Criou todas as coisas. Então tudo é de Deus. Jesus, Filho de Deus, tudo é de Deus. Jesus, Filho e o Espírito Santo, amém? Então, quer dizer, ele quis ali tentar. E Jesus falou, irmão Ed, o Jesus respondeu? Respondeu, o que respondeu? Respondeu que mandou o diabo embora, né? Mandou ele embora porque está escrito, né? Não é só de pão viverá o homem. Quando ele falou da comida, quando ele falou para se jogar de cima a baixo, que os anjos lhe acolheria, ele falou, não tentarás também o Senhor teu Deus. Então houve várias partes da Bíblia aí que o diabo tentou ele, né? Não tentará o Senhor teu Deus. Né? Mandou ele embora. E ele começou a questionar e usando também a palavra, né? Amém, igreja? Querendo provar que Deus não é Deus, que por Deus em prova, e não devemos de maneira alguma, não devemos de maneira alguma querer colocar Deus em prova. Amém? Só lembrando que o versículo 14:6, tá? De João. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. É a palavra. Então não tem outro. Ele é o caminho. É o caminho, é a vida, é o pão da vida, é o trigo do céu. Amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Rei da Glória. Então, queridos, dando continuidade, eu viajo tanto que aí a gente já vai... Já foi lá em João, depois já fomos aí na passagem de Jesus aí. Tem sentido, né? Das coisas do deserto. Do provérbio e algumas coisas tem, algumas passagens que é ligada como se fosse de provérbio. Porque a Bíblia é assim, né? Ela é assim. Então, para fazer saber a certeza das palavras da verdade, assim possas responder palavras de verdade aos que te consultarem. Então a palavra do Senhor é a verdade, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Rei da Glória, né? Não, você, a pessoa chega, não, você não é amado, você é amado de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu único filho para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, amém? João enviou seu filho não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo através dele. Aleluia. Então, dessa forma. Então, não aceite quando... Não aceite, olha, não, que eu não sou amado, não se entristeça seu coração, não. Se alegre na palavra de Deus, Deus te ama, Deus te conhece mesmo antes do ventre da tua mãe, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Deus te ama, Deus sabe até quantos fios você tem na sua cabeça, Isso. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então você tem um Pai do céu, você tem um Pai que tem um cuidado com você, que nos dá vida para nós estarmos aqui, o ar que nós respiramos. Isso que a missionária está falando, tem confirmação. Ainda ontem eu preguei, quando eu estava levando a palavra na igreja ontem, eu falei sobre isso aí, que os fios da sua cabeça é contado. Antes de você pensar, Deus já pensa por você. Deus sabia que você ia estar nos ouvindo nesse momento. Deus sabe de todas as coisas, e por isso que é importante. Não há Deus como o nosso Deus, de jeito nenhum. É um Deus que é acima de todas as coisas, maravilhoso, o príncipe da paz, e aí por diante. Pode prosseguir. Aleluia. Então você tem valor. Jesus morreu por mim e por você. Custamos caro, sangue de Cristo Jesus. Então, queridos, nunca pense que você não tenha valor, nunca pense que você não é amado, nunca pense. Isso é coisa do inimigo. O inimigo quer que as pessoas insultem e pensam dessa forma, mas a palavra de Deus aqui, ela nos alerta que a palavra de Deus é a verdade, e a verdade é o que está aqui, amém? Que é o Deus que liberta, que resgata, que nos salva, que nos cura.
É Ele. Que nos transforma, nos muda, nos modela cada vez mais. A palavra vem um pouco pesada para que nós possamos despertar e abrir os olhos para o reino espiritual. Abrir os olhos para enxergar aquilo que Deus quer que nós enxergamos. Para poder a gente prosseguir nessa caminhada firme, buscando a Ele, se humilhando, chegar ao ponto que Ele quer que chegamos. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Rei da Glória. Então, meus queridos, é dessa forma. Nós temos que estar com a palavra de Deus. Nós temos que estar com ela selada, né? Selada no coração. Porque quando estamos com ela selada, nós conseguimos combater, né? Combater o mal. Conseguimos responder e assim também a semear a palavra de Deus, né? Semeando a palavra de Deus. E ali almas também para serem alcançadas também. Amém? Então é importantíssimo nós termos a palavra de Deus selada. Amém, igreja? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Aleluia, Deus. Glória a Jesus, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, já indo pro 19, né? 19 não, 21, desculpa. Para fazer-te saber a certeza das palavras da verdade, e assim possa responder palavras da verdade aos que te consultarem. Isso, então é até aqui, tá? Então até aqui é esse entendimento, porque aí depois Salomão vai continuar falando, né, novamente, para não ficarem fiadores de dívidas, né, que sempre nos provérbios vem nos ensinando isso, para nós tomarmos esse cuidado, né, saber ter prudência com os nossos gastos, né, ter o cuidado, né, não se comprometer muito mais além daquilo do que a gente de repente no momento não vai conseguir arcar, né, então não ser fiador, se puder ajudar, ajuda, mas se for para ser fiador, às vezes sem estar nas condições, prejudica a si mesmo e o outro também, amém? Porque cria inimizade. Então aí, meu querido, vamos lá pro 23. Vamos lá. Quando se assentares Deixa eu colocar o que é melhor. Quando se assentares para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em que está diante de ti. Põe uma faca à tua própria garganta, e se estiveres com grande apetite, não cobiceis todas as iguarias que estão oferecidas, porque pode ser enganosas. A comida, as coisas que estão ali, às vezes está tudo bonito, parte bonito, e às vezes é enganosa. E eu já digo assim, é que nem um ser humano que a gente conhece, parece uma coisa e muito do que parece que é, né? Então, quer dizer, há engano nas coisas que às vezes é oferecida para nós, há engano às vezes no próprio ser humano, e as pessoas têm que tomar cuidado, mesmo estando com muita fome, né? E assim por diante. Pode falar, meu querido. É bem isso, né? Tem que prestar atenção no que é posto perante a nós, né? E se o homem de grande apetite põe uma faca na tua garganta, né? Então aqui tá dizendo, ó, se assentares no meio dos poderosos e tudo, né? Atenta às coisas que são colocadas para ti. Né? Assim, como assim, Dani? Nem tudo a gente, que nem eu falo, nem tudo a gente tem que ser participativo. Isso.
né? Nem tudo convém ser participativo, né? Tem até uma palavra que fala assim, tudo posso fazer, mas nem tudo me convém fazer. Isso, exatamente, né? Não cobice as suas iguarias porque são comidas enganosas, né? O que estão colocando ali? Foi entregue ao quê? Né? É lícito comer aquilo? Né? Então, sim ou não? Aí que tá. A gente tem que prestar atenção, né? E aí analisar todas as coisas, né? Não só nesse lado aí, de outras coisas, né? Da maneira que a gente vive, analisar tudo ali ao redor, com que a gente está. Várias maneiras que tem, sobre a comida, sobre bebida, sobre outras coisas que pode estar ali na frente e às vezes parece uma coisa e na verdade aquilo que parece não é aquilo que parece. É que nem assim, o sal parece açúcar, mas não é açúcar. Não é açúcar, né? não. Não é o mesmo sabor, né? Então, vigiar. Essa é a palavra, vigia, né? Então, veja no 4, não te fadigues para enriqueceres e não apliques nisso a tua sabedoria. Quer dizer, a pessoa quer ser rica rápido, né? Primeiro que nada é rápido, né? Nada dá para ser tão rápido, principalmente quando a pessoa, por exemplo, não tem capital e quer enriquecer rápido. Isso. Quer dizer, tá correndo muito, correndo atrás do vento, né? E às vezes sobrecarrega demais, a gente tem que prestar atenção nisso também. Porque aí a gente esquece de ter uma qualidade de vida melhor. Isso. E deixa até diminui o tempo de estar buscando primeiramente a vida espiritual, isso, né? A palavra de Deus em primeiro lugar, sim. Né? E buscando, tendo um relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. Porque no mundo físico precisamos do dinheiro para viver as coisas, para fazer, só que temos que tomar cuidado com aquela velocidade que queremos que as coisas aconteçam. Temos que vigiar, ter essa vigilância e não colocar nada na frente adiante de nosso Deus. Como um ditado o pessoal fala, não colocar o carro diante dos bois, que ele pode se complicar. Tem que ser com sabedoria, né? Por isso que Salomão aqui já nos alerta, quer dizer, também a pessoa, não quer dizer que é para ficar acomodado, não é isso. Tá dizendo que não é para correr a tal ponto de ficar sobrecarregado, tem que ter moderalidade, fadigado, né? Querendo correr atrás da riqueza e esquecendo o principal. Né? Então é isso que ele está dizendo aqui. Quer correr? Corra, faz as coisas que tem que fazer, faça, porque é do trabalho que vai ganhar o pão. O pão você vai ganhar do trabalho do suor do teu trabalho, né? Então quer dizer, mas com sabedoria, dentro da palavra, buscando equilíbrio, que é muito difícil para nós seres humanos hoje no sistema mundano aí fora, é ter o equilíbrio. Na verdade, a maioria dos seres humanos em si, às vezes nós ficamos desequilibrados em situações por conta de tanta coisa que está tendo, né? Que sobrecarrega nós. Tecnologia avançada, isso, aquilo outro, corre para cá, corre para lá. Então, tudo isso a gente tem que estar prestando muita atenção. Amém? Já vamos lá agora pro versículo 12, porque aí vai dando continuidade, né? Falando do que é para comer, do que não é para comer, do que é para beber, do que não é para beber. E isso, queridos, isso tudo aqui em Salomão se refere tanto ao físico como ao espiritual. Né? No espiritual, como assim, Dani? No espiritual. No espiritual você está se alimentando do quê? É da palavra de Deus? Porque, queridos, quem pode nos tirar o vazio, nos alimentar a nossa sede, a nossa fome espiritual, é a própria palavra de Deus. Jesus, o pão da vida, é a própria palavra de Deus. Então, em Provérbios fala muito disso, só que a gente tem que estar atento. Por que fala muito disso? Que fala do lado físico e do lado espiritual. Aí nós temos que prestar atenção aonde ele está falando da parte física e aonde ele está falando da parte espiritual. Na física é o quê? Toma cuidado. Às vezes você vai comer, vai beber, sabemos que bebida forte vai criar o quê? Alcoolismo, embriaguez, a pessoa vai se afundar, vai estar se destruindo naquilo, né? Muitas vezes destrói famílias, né? E a comida, toma cuidado, porque não sabe se é alguma coisa cultuada, se não é, de onde vai, de onde vem. Prestar atenção. Então, tudo isso Salomão aqui, como Salomão foi um homem que andou com várias pessoas de várias culturas, né, de vários... Então, ele tem todo esse entendimento para nos falar, porque o próprio Espírito Santo de Deus
alertou ele, inspirando ele a alertar a nós e advertir a nós para prestar atenção, para ter prudência, né? Amém, Verônica? Graça e paz de Jesus, querida. Aqui está a irmã Verônica novamente. Verônica, seja bem-vinda, irmã Verônica. Deus te abençoe a sua vida, minha querida. Glória a Deus. A paz, irmã Verônica. A paz do Senhor Jesus Cristo, minha querida. Amém? Hoje estamos no 22 e no 23, amém? Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, né? A palavra hoje está muito no vigiar, né? Vigiar na parte da educação, vigiar na parte da comida, vigiar na parte da bebida, tomar cuidado, vigiar a nós mesmos, como é que nós estamos em relação para como que as pessoas estão vendo nós, o nosso nome como reputação, amém? Então hoje está muito assim a palavra. E o 12 fala sobre a disciplina, né? Fala, submete o coração à disciplina, inclina os teus ouvidos à palavra de sabedoria e não insista em disciplinar a criança, ainda que precise corrigi-la com a vara, não morrerás. Castigar tu com a vara, assim livrará do Sheol, que eu acabei de falar anteriormente, né? Não sair da disciplina, ser disciplinado faz parte, não desapartar da sabedoria, né? E é assim por diante. Pode falar, meu querido. É aquilo, né? Corrigir os filhos, né? Como o irmão aqui havia falado, que nós estávamos lá no versículo 6 da educação. E aqui novamente fala, né? Então, aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Quer dizer, aplica o teu coração à instrução, à palavra de Deus, e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Quer dizer, conhecer e ter relacionamento, intimidade com Deus, né? E conhecer a palavra de Deus é conhecer a Deus também, conhecer Jesus, estar dentro em obediência. Porque para nós também nós temos que ter obediência, temor e honra. Aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor. E aí continua, né? Não retire a disciplina da criança, quer dizer, não deixe de disciplinar, não deixe de corrigir. Não deixe de educar a criança. Né? Muitas das vezes, o que acontece? Tem pessoas que não corrige os filhos, né? Tem pessoas, pais e mães, né? Passa muita mão na cabeça. Faz uma coisa errada, é assim mesmo, meu filho. Não, tem que prosseguir, porque senão mais tarde ele vai sofrer as consequências, porque o próprio pai ou a mãe não agiu no momento que devia agir. Exatamente, né? A mesma coisa assim, vamos supor, os pais estão em casa e daqui a pouco entra no quarto, já pensou um monte de arma. Já pensou? Um exemplo, né? Os pais vai fazer o quê? Vai passar a mão na cabeça ou já vai dar uma ordem? Retire isso daqui. Retire isso daqui agora. Ou eu mesmo vou entrar com a providência. Então, um exemplo, tá, meus queridos? Então, a gente tem que ver o que nós aceitamos também, né? Porque os filhos, enquanto estão nas casas dos pais, está em obediência para com os pais a palavra. Então, nós temos que descer a vara da correção, a vara do que é correto dentro da palavra, em andar em caráter com a palavra de Deus, amém? Então assim vai estar livrando, né? Vai estar livrando a pessoa dos caminhos tortuosos do inferno, como diz aqui na palavra do versículo 14. Então aqui Salomão continua dizendo, né, que o filho, quando ele obedece, quando ele agrada o pai, né, ó, filho meu, se o teu coração for sábio, alegra o meu coração, sem o meu próprio. Então quando o filho é obediente, agrada, tá agradando ali o pai fica alegre, o pai fica feliz, né? E assim, se os pais da terra ficam felizes quando é obediente, imagine o pai do céu, né? Olha aqui, o pai do céu, exultarão minhas entranhas quando os teus lábios falarem coisas retas. Né? Quando corrigir
dentro da palavra de Deus, quando corrigir com sabedoria do alto. Aleluia. Quando o filho dele é o filho de Deus, o servo de Deus foge do mal, né? Paga o mal com o bem, né? Às vezes alguém faz um mal, a pessoa vai lá e abençoa a pessoa e ajuda, porque é justo. Está juntando brasa sobre a sua cabeça, então precisa da Bíblia que fala assim, porque você está juntando um galardão no céu. Você está começando a deixar o velho homem, né, morrer e se aproximar cada vez mais de Deus. Porque isso aí temos que deixar todos os dias. Todos os dias temos que ser podado uma coisinha. E, embora não é fácil, queridos. Já quero deixar aqui que não é fácil. Não é não. Porque nós temos nossas falhas e os nossos defeitos. Não é fácil. Não é não. Né? E às vezes nós conosco mesmo já é uma luta com nós mesmos. Né? É aquele negócio. Às vezes o próprio... Como é que eu posso dizer? Nós mesmos estamos chateados com alguma coisa, às vezes. Né? Às vezes, como ele está falando, né? Deixar o velho para lá. A gente tem que tomar muito cuidado para não vir das cinzas o velho, né? O homem velho. Ressuscitar, né? O defunto, coisa do passado. Cada um tem um pouquinho do Egito, então tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, né? Então, a gente tem que... Isso que quer dizer aqui Salomão. Aí Salomão vai falando da inveja, para não ter inveja, né? Para continuar nas esperanças, para tomar cuidado em questão dos beberrões, como já falamos, né? Em regozijar, se alegrar com a palavra de Deus, na verdade, na sabedoria, na instrução, né? Então, quando nós vamos lá no versículo 26, dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus mandamentos, caminhos. Né? Você quer mandamento, mas o mandamento e o caminho tem coisas a ver, né? Sim, com certeza, né? Então, assim, para quem você está dando o seu coração, né? A gente tem que entregar o nosso coração para Deus totalmente, né? Porque é Ele que vai transformar. Ele é o oleiro. Em várias passagens Deus fala isso, né? Filho meu, dá-me teu coração. E Deus pedindo, vai insistindo, filho meu, dá-me o teu coração. Quer dizer, entregar o coração verdadeiramente a Deus, porque Deus se agrada quando eu busco a Deus em espírito e verdade, quando eu me rendo, estou lá louvando a Deus de coração, estou lá contrito, me entregando a esse Deus maravilhoso, que é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, em tudo, querido, entrega o seu coração a Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Olha, veja que o sal parece açúcar, mas não é. E assim é a vida da gente. Muitas das vezes a gente pode pensar assim, mas família X parece que não tem problema. Aquele casal é tudo tão perfeitinho, assim, olhando, parece que não tem problema. Mesmo porque ninguém é perfeito, já começa daí. Só que só parece. Porque todos, querido, mesmo aparentemente, aparentemente, estando tudo bem, aparentemente, tem problema. Porque os problemas, eles existem. E não é às vezes porque a pessoa é ruim ou porque ela não está buscando. É porque os problemas, eles existem. Por isso que na palavra do Senhor diz, tente bom ânimo, eu venci o mundo. Aflições, terás aflições, mas tente bom ânimo. Então, quer dizer, já é uma coisa dita, olha, problema você vai ter, você está no planeta Terra. Olha, aflição você vai ter, dificuldade você vai ter. Mas olha, o sol vai brilhar de novo. O sol brilha para todos. Olha, o sol vai brilhar para você novamente. Olha, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Olha que maravilha. Oh, graças a Deus, Senhor. Né? Olha, hoje você deitou chorando, amanhã você já amanhece sorrindo. Se tá chovendo, você não tá se molhando, Deus não se incomoda de se molhar com você também não. Se tá afundando, Deus não se incomoda de pegar o braço e levantar você. Venha comigo, ande comigo, que você vai me conhecer melhor. Aleluia. Entrega o seu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. A palavra de Deus fala isso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Porque aí, querido, quando você deposita a sua confiança, o seu coração, que é a sua alma, na intimidade para com Deus, querido, a sua vida muda. A vida muda. Transforma. E Deus vai transformando e vai fazendo. Isso. Porque é Ele que supre, é Ele que provê, é Ele que cuida, é Ele que cura, é Ele que dá força. Mesmo quando a gente, às vezes, está até no leito de um hospital, querido. Mesmo quando a gente passa nos processos de cirurgia. Né? É Deus que está ali conosco, querido. Quando nós clamamos, Deus ele ouve as nossas orações. Então, assim, problemas vai ter, né? Já é dito na palavra. Problemas tem, mesmo aparentemente parecendo que não tem. Então, assim, também não fique contando dos seus problemas. Não, não. E não pense que de repente você olha para a grama do vizinho achando que ele não tem problema. Não, 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 não. Tem sim. Só que a pessoa, às vezes, ela está buscando tanto em Deus, para a glória de Deus, que vem aquela paz, ó, que excede todo entendimento. Porque a confiança dela está em Deus. Isso. Então, a pessoa, mesmo com todo problema, ela consegue trabalhar com ela a harmonia. Consegue trabalhar com ela a calmaria, a tranquilidade. Por quê? Porque é a esperança de quem confia em Deus. Amém, igreja? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, aqui nós encerramos o provérbio 23 na data de hoje, nessa palavra até aqui Deus nos deu, amém? Amém. Deus é bom o tempo todo, igreja, o tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. Deus é amor, justiça, mas não se esqueça, Ele é fogo consumidor. Vocês que vão ouvir essa palavra, que Deus abençoe vocês todos, que esteja firme aí, e se há algum afastado dos caminhos do Senhor, volte, se renda aos pés do Senhor, que Ele te ama, Ele quer que você mude sua vida, Ele quer que você volte para o primeiro amor, que Deus é amor, e Ele que é adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, é isso mesmo, querido. Busque se quebranta ao Senhor, busque a Deus, amém? Cuida da vida espiritual, como Salomão diz aqui, né? É as duas partes, é o espiritual e o físico. Cuida do espiritual e cuida da parte física, porque da parte física também nós temos que cuidar, porque estamos aqui. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Deus de poder, de honra e glória. Deus abençoe a tua vida, Lucrécia. Né? Obrigado por estar conosco aí até agora, abençoe, participando Lucrécia. da palavra em comunhão, né? Porque nós em comunhão na palavra do Senhor somos o corpo, né? Unido em Cristo, amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, buscando aí a sabedoria do alto da palavra de Deus, né? Juntamente com a Verônica. Lucrécia, graça, paz, saúde para ti, para o teu esposo, amém? Saúde, né? Que Deus consagra do alto da cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que tira toda inflamação, toda infecção, se tiver alguém com infecção, com inflamação em algum órgão, vai limpando, vai caindo por terra, em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Que Deus dê o alívio, que Deus continue te dando força, a ti, a tua família, a tua filha linda. Deus abençoe ela com graça. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Verônica, obrigado por estar aqui conosco, participando aí mais aí um dia aí, né, na sabedoria do alto. 31 dias, hein? Olha que estamos aprendendo aí, para a glória de Deus, hein? 31 dias se alimentando aí da palavra, para sermos, falar assim, Espírito Santo me ajuda a ser melhor a cada dia, né? Isso. Não ser melhor que os outros, porque ninguém é melhor que ninguém, mas ser melhor nós como pessoa, amém? Em nome de Jesus. Verônica, um abraço, Deus abençoe poderosamente a ti, tua família, teus filhos, teus netos, amém? Amém. Que seja alcançado através da palavra de Deus, sejam todos alcançados com a luz do Senhor Jesus Cristo, né? O resplandecer da luz do Senhor sobre cada um da sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus, a quem vem assistir também, graça, paz e saúde a toda a minha família, a todo o meu povo, a toda a parentela, a todos que vêm assistir, a todos os irmãos em Cristo Jesus e os ministérios que pregam a verdadeira palavra de Deus. Deus abençoe, fiquem com Deus. Amém.